Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras Brielle. A gente vai continuar falando sobre jogos didáticos como facilitadores no processo de aprendizagem. Tivemos o nosso primeiro momento, quando a gente falou da importância de trabalhar com esse recurso na sala regular e lembrando que durante esse mês de setembro, a gente vai estar enfatizando o trabalho pedagógico de inclusão, o processo de inclusão do estudante na sala regular. Então, a ideia é que a gente perceba essa reflexão que a gente está falando sobre a importância dos jogos e a gente faça a transposição e possa pensar em como utilizar esses jogos na sala regular. Na sala de recursos, é muito viva essa dinâmica de trabalhar com jogos de forma individualizada, mas que a gente possa pensar em estratégias para que a gente utilize também esses jogos na sala regular. Então, a ideia é que a gente possa inserir os jogos no processo de inclusão, nas experiências de aprendizagem que os estudantes precisam ter na sala regular, considerando todas aquelas características que a gente já sabe que são muito importantes, que os jogos oferecem para o processo integral de desenvolvimento desse estudante. Então, a ideia é que a gente pense em diferentes jogos, considerando a importância para o desenvolvimento de algumas habilidades e que podem ser feitas na sala regular. Que podem não, que devem ser feitas na sala regular. E aí a gente já vai estar reforçando o trabalho que foi feito na sala de recursos de forma individualizada, como eu havia dito no nosso primeiro encontro, falando sobre a temática dos jogos. Então, vamos lá. Os jogos de ação, eles favorecem o desenvolvimento psicomotor, os reflexos, a coordenação visomotora. Ora, por que é importante a gente pensar em coordenação motora? Por que é importante a gente pensar na percepção, na atenção e nos reflexos quando a gente pensa num processo de inclusão? Porque essas são habilidades indispensáveis para que o estudante possa participar das atividades que estão sendo desenvolvidas na sala regular. E por que não fazermos esses estímulos com os jogos, ofertar o jogo para essa criança? O ideal é que no momento do jogo, todos os estudantes também estejam com jogos. Claro que os jogos precisam atender às necessidades específicas de cada estudante. Necessariamente, a gente não precisa entregar ou dar para o estudante o mesmo jogo. Jogos diferentes, com dinâmicas diferentes, trabalhando conhecimentos, conceitos e habilidades diferentes. E aí a gente está dando a oportunidade desse estudante com deficiência estar inserido no momento coletivo, desenvolvendo habilidades e, ao mesmo tempo, se apropriando de conhecimentos e de conceitos importantes que fazem parte da matriz curricular. Os jogos de aventura, pode auxiliar na simulação das atividades impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula. Então, por exemplo, fazer com que o estudante entenda um desastre ecológico ou um experimento químico. Se a gente vai falar de um aspecto que está relacionado ao desmatamento para uma turma inteira, para uma sala inteira, e a gente apresenta textos, a gente apresenta um vídeo, e para o estudante com deficiência, a variar e a depender das suas possibilidades de percepção e de entendimento, se a gente oferta um jogo que aborde da mesma forma a questão do desmatamento, a gente tem uma chance muito maior da gente conseguir engajamento e participação desse estudante. Então, percebam que a gente está adaptando, que a gente está adequando com um recurso incrível que, além de fazer informações e fazer referências relacionadas ao conteúdo que está sendo vivenciado na sala regular, ele ainda tem a possibilidade de desenvolver habilidades diferentes e importantes, para que ele possa vivenciar também outros conteúdos. Então, é uma estratégia bacana, é uma estratégia importante, que gera engajamento e que o estudante faz, na grande maioria, sentindo muito prazer, curiosidade, ele fica estimulado e a interação com esse material é muito positiva. Os jogos lógicos, Os jogos lógicos, por definição, desafiam muito mais a mente, então eles geram estímulos cognitivos. Ora,
Eu posso muito bem estar trabalhando um texto na minha sala de aula, na sala de aula, mas eu posso muito bem estar vivenciando esse mesmo conteúdo com o estudante através de uma cruzadinha, através de uma montagem de palavras, através de um caça-palavras, de um jogo de caça-palavras. Então, assim, essa dinâmica flexível que o jogo oferece faz com que, de verdade, o estudante seja despertado, né, nas suas características que são indispensáveis para o desenvolvimento. Por exemplo, a curiosidade, a imaginação, a criatividade, né, todos esses aspectos, eles são estimulados, né, para que ele participe cada vez mais e para que ele se sinta fazendo parte desse movimento que acontece na sala regular, junto com os demais estudantes. Jogos de memória, né? Esses jogos que acompanham a vida, a nossa dinâmica na escola o tempo todo, né? Desde a educação infantil até as turmas do EJA. Alguns jogos de memória, eles são temáticos, né? E eles são importantes para que a gente possa trabalhar a linguagem receptiva, linguagem expressiva, todo o campo perceptivo, atenção, né? Percepção, atenção seletiva, atenção sustentada, né? Todos aqueles aspectos que são indispensáveis para que as informações e os conhecimentos sejam percebidos pelo estudante que tem uma deficiência, que tem uma característica muito específica no seu funcionamento. Então, os jogos de memória, eles são indispensáveis, eles podem muito bem caminhar juntinho, né, com o conteúdo que foi pensado no planejamento para toda a sala, e a gente vai fazer a adaptação da estratégia, respeitando e entendendo o direito de aprendizagem que todo estudante tem. Os jogos artísticos, né? E aí são aqueles que operam com as competências artísticas. Então, as artes plásticas, as atividades teatrais, as atividades musicais, elas são importantes, porque, inclusive, a gente tem um grande desafio quando a gente pensa nessa dinâmica de participação integral do estudante com deficiência. Muitas vezes, nas atividades coletivas, eles não estão lá. Eles não estão inseridos nessas atividades onde todos os estudantes participam, onde todos os estudantes dão a sua contribuição para um resultado final, para uma culminância. Então, se a gente insere sistematicamente e de forma regular esse tipo de atividade, quando a gente pensa numa culminância maior no ambiente escolar, fica muito mais fácil para esse estudante estar inserido, se sentir seguro para participar dessas dinâmicas, e aí a gente dá a oportunidade dele participar de todos os eventos da escola. Então, os jogos artísticos, eles são indispensáveis para que essa criança, para que esse estudante, para que esse adulto, né, que está no EJA, ele possa ir se apropriando desse movimento nessas atividades diferenciadas e faça parte das atividades coletivas maiores que acontecem no ambiente escolar. Os jogos expressivos, né? Os jogos expressivos são aquelas atividades que valorizam a expressão corporal e sensitiva, a expressão corporal através da dança, jogo de ritmo e movimento. Então, além dessa percepção do corpo, que é muito importante para o estudante com deficiência, a gente está dando a oportunidade, diante desses jogos de expressão, para o estudante interagir com os demais, para que ele possa, do seu jeito, no seu ritmo, no seu tempo, né, tendo suas características respeitadas, participar de todas as atividades que são propostas no ambiente escolar. Então, a dança é um excelente elemento de interação para a interação, né? Os jogos de movimento também, e aí a gente também pode incluir as atividades escolares que estão relacionadas aos esportes. Então, todos esses jogos, eles são importantes para que esse estudante faça parte e para que ele desenvolva. Veja, quando ele está envolvido num jogo expressivo, por exemplo, ele está tendo a oportunidade de se comunicar. Então, ele está tendo a oportunidade de dizer o que ele quer, o que ele não quer, o que ele precisa. Então, essa oportunidade que se dá para o estudante se expressar, se manifestar, vai gerar uma repercussão de verdade em outras atividades que ele vai fazer no contexto da sala de aula. Então, ele vai se sentir à vontade para dizer não, para pedir,
né, para solicitar algumas coisas que vão favorecer a interação com os outros estudantes, e a gente vai ter muito mais subsídios para fazer uma leitura, para entender o que de verdade ele está precisando nesse movimento na sala regular com os outros estudantes. Então, os jogos expressivos são indispensáveis para que a gente faça na sala regular, junto com os outros estudantes, e é uma oportunidade também para a gente trazer todos os demais estudantes para esse movimento dinâmico de acolhimento, de alegria e de prazer, que é também o que configura o processo de inclusão, né, para as crianças com deficiência, para os estudantes com deficiência. Os jogos sensitivos, né, são aqueles que desenvolvem o relaxamento do corpo e da mente, e aí a gente tem o exemplo da yoga, a gente tem a biodança, né, que são movimentos importantes, onde a gente tem algum professor, algum profissional especialista que pode fazer esse trabalho na sala de aula, durante as aulas de educação física. Então, é importante que eles tenham contato com esses jogos sensitivos. E que, na verdade, a gente sabe que em algum momento, né, do dia, da manhã, na rotina da escola, alguns estudantes precisam de um tempinho, né, de uma pausa para se reorganizar, para se refazer. Isso é muito comum no estudante que tem deficiência. E a gente precisa fazer essa leitura para entender que aquela pequena pausa, ela é uma possibilidade que a gente está dando para que ele se reorganize, né, para poder ingressar em outra atividade, com outra característica, num novo ritmo. Então, os jogos sensitivos, eles são importantes para que a gente possa também dar essa pausa estruturante para que o estudante possa ingressar no novo movimento. Os jogos recreativos, maravilhosos, né? São todos os jogos e brincadeiras mediados por objetos reais ou imaginários, em grupo ou individual. São atividades mais variadas, como as brincadeiras de roda, amarelinha, dentre outros. Podem acontecer no pátio? Claro que sim. Podem acontecer dentro da sala de aula? Claro que sim. Né? A gente só precisa delimitar uma estrutura, delimitar um tempo para que essa atividade comece, seja percebida, quem sabe até fazer juntinho do horário do recreio, porque faz a atividade do jogo recreativo na sala regular e logo em seguida eles saem para o recreio. Então, tudo isso a gente precisa pensar e a gente precisa incluir nos nossos planejamentos com objetivos muito claros, com metas muito claras para serem alcançadas. Né? Então, os jogos recreativos são importantes e eles também precisam acontecer dentro da sala de aula. Não só no momento no pátio, no recreio, não só nesses momentos, mas na sala de aula também. Porque também é uma oportunidade para que a gente possa perceber entraves, estagnações. Então, a gente está ali no momento coletivo de interação, onde eles estão se evidenciando e a gente atento, né? Nós professores precisamos estar atentos para que a gente possa captar elementos, para que a gente reorganize e redimensione as nossas práticas. Os jogos desportivos, né, são jogos, aqueles que fazem parte do universo cultural, como vôlei, futebol, basquete, handebol. Esses, a gente de verdade precisa de um espaço adequado para acontecer, mas eu trouxe, lembrando que essas atividades, elas precisam fazer parte da rotina do estudante com deficiência. Muitas vezes eles não estão inseridos nessa dinâmica e a gente precisa refletir que os jogos desportivos também são importantes para os estudantes com deficiência, para eles desenvolverem habilidades indispensáveis para o funcionamento geral. Então, espero que vocês tenham gostado. No nosso primeiro dia a gente falou sobre essa configuração, importância desse trabalho pedagógico estruturado a partir dos jogos. No nosso segundo momento, a gente trouxe algumas indicações de jogos para que a gente possa pensar na hora que a gente estiver fazendo o nosso plano de ação, o nosso projeto de trabalho adaptado para o estudante com deficiência, que a gente possa inserir esses recursos diferenciados que a gente tem acesso e que na nossa rede a gente tem uma variedade muito grande que a gente precisa inserir e que precisa fazer parte da nossa rotina na sala de aula para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento global desse estudante com deficiência. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês para a nossa próxima conversa, para as nossas próximas reflexões. Tchau, tchau. Obrigada por ter ficado.